Uma das maiores dificuldades que eu tenho sentido nesse processo de escrever o meu novo livro para o Wattpad, o Getna, é porque, como esse livro ele é baseado em um conto que já está publicado, que é o Getna is Sorry, Depois do Fim, eu estou tendo que a todo momento alinhavar o conto ao livro para tentar fazer essa conexão. Eu posso estar reclamando aqui, tem esse tom de reclamação, mas eu gosto de desafio, porque você tem ali uma base, que é o conto, que é algo que surgiu do nada, e a partir deste conto eu comecei a fazer ilustrações e mapas e pensar em um livro maior para a vida desses dois elfos tentando voltar para casa. Só que, ao mesmo tempo, tem sim esse lado de ser meio estafante, eu confesso. Porque a todo momento, como eu já tenho esse ritmo de escrita, essa prática de escrita, eu fico com o pensamento voltado para o que o conto diz e o que eu estou dizendo agora. Por exemplo, tem uma parte em que eles falam sobre Iladil. Iladil, ela é uma elfa profetisa, reencarnação de uma das deusas que regem esse mundo, que eu chamo de Terras Antigas. E no conto, ela fala algumas coisas e tem uma participação muito etérea. No livro, à medida que eu fui escrevendo, no roteiro Iladel, ela não aparecia tanto, só que eu comecei a notar como a história pedia isso. A história clamava por Iladel. E eu tive que reler o conto para pegar ali o tom de fala da personagem para trazer isso para o texto. A dica que eu deixo aqui para você é que se você for fazer uma extensão de uma história que você já tem, de um conto, por exemplo, ou se você decidir fazer a continuidade de algum livro, que você preste muita atenção nesses pequenos detalhes que podem parecer bobos à primeira vista, mas que causam uma grande diferença quando a pessoa está lendo, principalmente se a pessoa for ler e ela tiver essa percepção com o texto original ou com o conto que precede esse livro que você está fazendo. Aqui também chegam aqueles problemas de erros de continuidade. Uma das questões de quando você faz esse percurso de expandir algum texto que você já publicou é ter esse cuidado de não mudar, por exemplo, a personalidade dos personagens, ou pelo menos não mudar de uma forma que seja brusca. Imagine que no conto, sei lá, o Soren, ele é muito turrão, e do nada no livro, o Soren, ele é mais sensível, mais amoroso. Fica uma questão esquisita. Então você tem que ter esse jogo de cintura aí para fundir esses dois textos. Agora, é claro que eu não espero que quem venha ler o livro já conheça o conto, e isso está me proporcionando um outro desafio muito interessante, que é contar a história do conto no livro, mas sem necessariamente causar um infodumping, sabe? Um excesso de informação, aqueles grandes blocos de texto que onde você conta, conta e conta e vai atazanando e irritando a mente do público. Fazer isso tem sido muito interessante para que eu treine exatamente o mostrar. É a velha história do Stephen King de, ao invés de contar, mostre. Show, don't tell. Aqui neste livro está sendo massa proporcionar a esses dois elfos uma série de conversas que eles têm com outros personagens que têm surgido para incutir ali de pouquinho nas entrelinhas, de uma forma mais sutil, muitas informações que eu já trouxe no conto. Isso é massa porque eu fortaleço esse mundo, mostro que este mundo ele não é apenas uma fantasia genérica, mas ele tem uma raiz, ele tem uma base de sustentação, há histórias antes e depois desses dois elfos, e também eu mostro que há essa conexão com esse conto. Então, eu até instigo, de certo modo, o público, quando vier a ler o livro, a ficar curioso e ir procurar o conto.
Perceba que tudo são estratégias. Tudo o que você faz dentro de um texto deve conduzir, primeiro, a que o público, os leitores, as leitoras, permaneçam naquele texto. Essas são as iscas que nós colocamos ao longo dos capítulos para prender os leitores. Mas também você deve tomar cuidado para escrever de modo a convencer o público de que o teu percurso de escrita, o teu percurso narrativo é uma garantia de que aquela obra vale a pena. E não só aquela obra, mas que esse texto leve o público, leve essas pessoas a procurar outros dos teus livros. Isso aí é uma jogada muito boa de se fazer. Espero que tenha sido uma boa jornada. Até a próxima.